Olá, tudo bem? Meu nome é Ricardo e hoje eu vim apresentar para você, professor, o livro Nas Pernas da Mentira, de Cecília Vasconcelos. Cecília Vasconcelos é formada em História, com mestrado em Literatura pela PUC e é autora de vários livros de literatura infantil e juvenil. Já recebeu o selo altamente recomendável da Finilige e o prêmio Luiz Jardim da União Brasileira de Escritores. Já o ilustrador carioca Matheus Rios utiliza de vários materiais para criar narrativas. Carioca, mas mora em São Paulo. O livro gira em torno de Carolina, uma menina que vai passar por uma série de transformações muito drásticas na vida. O desaparecimento do pai, a mudança de cidade, conflitos com os professores, amor, amizade. Essa temática é extremamente importante para alunos de 8º e 9º anos, pois eles estarão passando por algumas dessas questões, como amor, relacionamento com os pais, relacionamento com os amigos, entre mudanças corporais também. Como essa obra, de alguma maneira, ela trata das lembranças de Carolina, esses jovens que também já estão passando por uma maturidade, ou algum processo de amadurecimento, eles também têm em seu bojo algumas lembranças ou alguns fatos que já aconteceram em sua vida com os quais eles entenderão de uma maneira mais íntima essa obra. O livro apresenta uma narradora, Carolina, que é muito bem-humorada, mas que sempre dá um tom muito desafiador às suas narrativas. Essas características chamarão muito a atenção dos alunos e até dos professores, pela leveza com que a narrativa é levada, mas ao mesmo tempo um certo tipo de atrevimento que essa narradora vai construindo nas suas relações com seus amigos, com sua mãe e com a professora. Nas Pernas da Mentira é uma novela. Além de ser uma narrativa um pouco mais curta que um romance, ela apresenta um enredo que é construído de pequenas partes, de pequenos enredos. A escola, a relação com os empregadores de sua mãe, a vida na cidade. Então, todas essas pequenas narrativas, elas vão construindo um todo maior, que são as memórias e as lembranças dessa Carolina, que formam uma novela. A obra começa a partir do desaparecimento do pai de Carol. E essa lembrança dolorosa é o motivo que faz com que Carol tente lidar com esse tempo de escola, exatamente com esses acontecimentos que estão permeando todo esse desaparecimento. E é interessante a gente perceber isso logo no começo do livro, porque a própria narradora já indica assim: acho que as lembranças vivem aprisionadas numa torre, sendo que algumas têm permissão para sair e frequentar o salão do pensamento. Essas se produzem antes de ir. Metem brincos, batom, salto alto, querendo aparecer, ou passam base para suavizar a expressão, preferindo ser discretas. Já as lembranças que não podem deixar a torre, volta e meia escapam, tentam chegar ao pensamento, mas acabam se perdendo no caminho. Aí ficam vagando, assombrando, criando confusão. Por isso o mundo está cheio de loucos. Ou seja, existem algumas lembranças que são mais dolorosas, algumas lembranças que são mais complicadas de lidar, que a Carol ela vai tentando trabalhar essa questão dessas memórias dolorosas a partir dessa narrativa que ela está construindo desse período escolar da vida dela. Entre as atividades que nós oferecemos ao professor no manual, estarão aquelas atividades relacionadas ao momento pré-leitura, ou seja, atividades que vão motivar o aluno a ler, ou que vão levar o aluno a levantar algumas hipóteses. Uma dessas é a leitura da capa, a leitura tanto da capa enquanto desenho, quanto da capa enquanto título. O que o professor levará o aluno a fazer é um questionamento do que seria ou do que significaria esse título, Nas Pernas da Mentira, e o que esse título teria a ver com esse desenho de uma aluna desenhando corações em um quadro. Uma última atividade seria de caráter interdisciplinar, juntamente com o professor de artes. Essa atividade consistiria na montagem de um portfólio de lembranças. O que os alunos teriam que fazer?
Os professores convidariam, instigariam os alunos a recontarem algumas memórias através desse portfólio. Esse portfólio seria organizado a partir das fotografias coletadas pelos alunos de sua própria vida. Logo, o que estaria em jogo, primeiramente, seria a construção de uma narrativa e de que maneira essa narrativa dialogaria com as imagens coletadas e escolhidas por esses alunos. Isso vai ao encontro do que a BNCC indica ou sugere quando ela nos leva a pensar na relação entre as artes, da literatura com outras artes, e como, nesse momento do ensino fundamental, nos anos finais, a pluralidade de disciplinas acaba fragmentando demais o conhecimento, e um dos objetivos dos professores é fazer exatamente com que esses conhecimentos se aproximem mais e conversem, dialoguem entre si. Esse portfólio ele poderia ser montado de diversas maneiras: colagens, fotografias, desenhos, narrativas. O aluno não teria que se prender exatamente a um esquema fechado. É importante que o professor deixe isso bem claro para os alunos. Uma vez que estamos trabalhando com memórias, os verbos terão que se encontrar sempre no passado. E a partir desse dado, o professor poderá construir um pequeno trabalho, diálogo entre literatura e língua portuguesa, para que os alunos compreendam a utilização e as formas do verbo no passado. Outra questão importante na obra que o professor deve ressaltar com os alunos é o caráter ficcional da obra, não só na sua estruturação, mas de que maneira Carol, a protagonista, ela vai criando ficções para lidar com o trauma do desaparecimento do pai. Uma dessas ficções que ela inventa é exatamente a viagem que ela realiza nas férias ao Japão para encontrar com o pai. Ela se aproveita exatamente do fato da mãe estar trabalhando para japoneses e ela ganha alguns presentes, como uma moeda, como uma nota desses patrões, e ela fala para a turma inteira que essa nota, essa moeda, ela conseguiu na sua viagem. E aí é muito interessante também o professor ressaltar com os alunos em como essa ficcionalização, essa imaginação acaba depois servindo como trabalho para Carol, que se torna uma atriz de teatro.